Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o benzeu e o partiu e deu-o a seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois, tomando um cálice, deu graças e deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que será derramado por muitos para a remissão dos pecados. Os católicos acreditam que na última ceia, quando Jesus disse: Isto é o meu corpo, o pão realmente se tornou seu corpo. Que logo em seguida, quando disse: Fazei isto em memória de mim, Cristo deu aos apóstolos e seus sucessores o poder de atualizar esse ato milagroso, o que é feito em cada Santa Missa desde então. Ao longo dos séculos, porém, alguns têm duvidado que o pão realmente se transforma no corpo de Jesus Cristo. Então Nosso Senhor, em sua bondade, nos presenteou com uma série de milagres eucarísticos. Neste vídeo, você vai conhecer 3 desses milagres que foram estudados por médicos e cientistas do mundo inteiro e que estão mais bem documentados. Os milagres eucarísticos de Tizla, no México, de Buenos Aires, na Argentina, e de Lanciano, na Itália. Pesquisando esses e outros milagres eucarísticos, observamos que eles contêm um padrão surpreendente, descoberto pela ciência. Isto é, há elementos que se repetem em cada um deles. Os padrões são: 1. Tecido cardíaco. 2. O coração está vivo. 3. O coração está sofrendo. 4. O sangue é do tipo AB. 5. Os testes de DNA foram todos inconclusivos. No dia 21 de outubro de 2006, o padre Raimundo Esteban estava pregando um retiro para 800 pessoas na cidade de Tizla, México. Ele havia sido convidado pelo padre Leopoldo Roque, pároco da paróquia São Martinho de Tours. Quando o padre Raimundo celebrava a Santa Missa, ele pediu ajuda a uma religiosa para a distribuição da Sagrada Comunhão. Mas enquanto ela dava a comunhão, percebeu algo diferente e, emocionada, levou o cibório com as hóstias para mostrar ao padre. Manchas avermelhadas haviam surgido em uma das hóstias. As investigações na hóstia começariam apenas 3 anos depois, em 2009, por decisão do bispo local, Dom Alejo Zavala. Por um misto de prudência e temor, a hóstia do milagre havia sido guardada por 3 anos no sacrário da paróquia. O bispo então solicitou uma investigação médica que foi conduzida pelo Dr. Ricardo Castanhon Gomes e também uma investigação da Comissão Teológica. O Dr. Gomes pediu que um outro médico, o Dr. Eduardo Sanches Lazo, o ajudasse a analisar o tecido presente na hóstia, sem que o Dr. Eduardo tivesse mais informações sobre o caso. Com a ajuda de microscopia eletrônica, ele descobriu um dos aspectos mais incríveis que já se ouviu falar em um milagre eucarístico: que o sangue veio de dentro da hóstia e cobriu ela de maneira semelhante a quando uma pessoa se corta com papel. No local do corte, o sangue flui de dentro para fora do corpo. Essa análise foi feita porque uma das hipóteses a se investigar era se o sangue viera de uma fonte externa e havia manchado a hóstia, ou se havia brotado de dentro da hóstia para a superfície dela. Ao descobrirem que o sangue vinha de dentro para fora, todos ficaram surpresos. As análises do Dr. Lazo, um respeitado cirurgião, são rotineiramente apresentadas em tribunais, já que ele se especializou em medicina legal, além de obter um doutorado em direito penal. Assim, foi eliminada a possibilidade de fraude devido à falta de tecnologia. Aliás, o doutor também revelou que colocou uma hóstia não consagrada nos mesmos testes e ela se desintegrou. Isso não é surpreendente? Agora, alguns céticos levantam a seguinte questão: como se pode provar que o tecido analisado era realmente o tecido do milagre eucarístico? Bem, neste caso, temos o médico que tinha uma hóstia com manchas de sangue em seu laboratório e que descobriu que ela apresentava tecido vivo após ter ficado 3 anos guardada. E então ele declarou oficialmente que a hipótese do sangue ter vindo de fora para a superfície da hóstia estava descartada. E além disso, ele analisou o sangue e descobriu que era sangue humano. Então realizou testes de DNA e os resultados foram inconclusivos, pois não conseguiam extrair o DNA
como faziam com os milhares de outros casos que já haviam analisado. Como se não bastasse, após 90 dias continuaram realizando exames com a amostra e, ao levarem ela ao microscópio, observaram que o sangue estava fresco e ainda possuía glóbulos brancos. Em casos normais, o sangue seca em 48 horas e os glóbulos brancos se desintegram em questão de minutos. Bem, esse caso me parece sobrenatural. Foi também essa a conclusão dos cientistas e do Comitê Teológico sobre o acontecimento. Eles declararam: o fenômeno não tem explicação natural. No segundo caso, vamos a Buenos Aires, Argentina. Em 18 de agosto de 1996, o padre Alejandro Pezé foi informado de que havia uma hóstia em um castiçal na lateral da igreja. Estava empoeirada, então, em vez de consumir a hóstia, ela foi colocada em uma tigela de água para se dissolver. 2 semanas depois, voltaram para ver o recipiente e a hóstia consagrada estava assim. Um renomado patologista forense, Dr. Frederic Zugibe, que apareceu no History Channel, National Geographic e lecionou na Universidade de Colômbia, analisou este tecido ao receber uma amostra em Nova York, sem saber da sua procedência. Aqui está o que ele disse: tecido cardíaco. Você o obtém de uma pessoa sendo espancada no peito. Ao terminar a análise, ele escreveu: o material analisado é um fragmento do músculo cardíaco que se encontra na parede do ventrículo esquerdo, músculo responsável pela contração do coração. O ventrículo cardíaco esquerdo bombeia sangue para todas as partes do corpo. O músculo cardíaco tinha uma condição inflamatória e um grande número de células brancas do sangue, o que indica que o coração estava vivo no momento da colheita da amostra, já que as células brancas do sangue morrem fora de um organismo vivo. Além do mais, essas células brancas do sangue penetraram no tecido, o que indica ainda que o coração estava sob estresse severo, como se o proprietário tivesse sido espancado. O comentário sobre o tecido cardíaco ser de uma pessoa que foi golpeada no peito é importante, já que Jesus foi severamente espancado durante a sua paixão. O Dr. Zugibe realizou mais de 10.000 autópsias em sua carreira. Então, propor a causa da morte é algo em que ele tem experiência. Notável perceber que em todos os milagres eucarísticos, a carne da Eucaristia é tecido cardíaco. O tipo de sangue não foi testado devido à pequena quantidade de tecido, mas os testes de DNA foram realizados pela análise forense e os resultados foram inconclusivos. Para crescer no amor a esses santos mistérios, não deixe de conhecer a Divina Eucaristia, a obra mais completa do apóstolo da Sagrada Eucaristia, São Pedro Julião Eymard. São 5 volumes para serem lidos e refletidos todos os dias. A sós ou diante de Jesus Eucarístico. Acesse clicando no link que está no comentário afixado deste vídeo. Voltando à Tisla, o sangue encontrado era do tipo AB. O sangue AB também foi encontrado no Santo Sudário de Turim, no Milagre Eucarístico de Orvieto e no Milagre Eucarístico de Lanciano, que ainda falaremos neste vídeo. Não é incrível saber o tipo sanguíneo de Jesus? Interessante é que o sangue do tipo AB é o mais raro, com menos de 7% da população mundial tendo esse tipo de sangue. Embora isso não seja uma prova de autenticidade, é mais uma evidência de que na Santa Missa recebemos verdadeiramente a carne e o sangue de Jesus Cristo. No capítulo 6 do Evangelho de São João, Jesus diz: Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Devemos nos surpreender que sua carne esteja viva. Por que mais ele diria, eu sou o pão vivo? Por fim, vamos revisar Lanciano, que é o milagre eucarístico mais popular. No século VIII, um padre ficou em dúvida se Nosso Senhor estava verdadeiramente presente na hóstia consagrada. Quando ele rezava a missa, ao pronunciar as palavras da consagração, isto é o meu corpo, ele viu a hóstia se transformar em carne. Embora isso seja surpreendente, o que é ainda mais surpreendente é que a carne continua lá até hoje. 1274 anos após o evento,
a carne e o sangue ainda estão presentes e podem ser visitados no Santuário do Milagre Eucarístico em Lanciano, Itália. Na década de 1970, a carne e o sangue do milagre foram analisados pelo Dr. Odoardo Linoli. Ele publicou um relatório sobre o episódio no Quaderni Esclavo de Diagnóstica Clínica e de Laboratório. Este relatório também pode ser encontrado no PubMed. A partir da análise do material colhido, o professor Linoli chegou às seguintes conclusões. Primeiro, o sangue e a carne do milagre eucarístico são mesmo sangue e carne. Segundo, o método de Uhlenhuth demonstrou que tanto a carne quanto o sangue são da espécie humana. Terceiro, a carne pertence ao miocárdio, ou seja, é um tecido do coração, dado que se verifica pelo formato das fibras e das células. E quarto, a carne e o sangue são do tipo AB, indicando com isso que pertenceram a uma mesma pessoa. Em todo caso, a análise ainda demonstrou que, mesmo depois de tantos séculos, as proteínas dentro do quadro soroproteico parecem ser distribuídas como se fosse sangue fresco, ou seja, sangue recém-extraído, conquanto o sangue do milagre esteja claramente coagulado, petrificado. Como o sangue que tem mais de 1000 anos poderia estar fresco? É um milagre. Agora você pode se perguntar se algum fenômeno eucarístico já foi analisado e não foi considerado milagroso. Sim, em novembro de 2015, houve um suposto milagre em Kearns, Utah, nos Estados Unidos. Uma investigação completa concluiu que a hóstia não sangrou, mas a mudança de aparência na hóstia foi devido a um bolor vermelho, conhecido como neurospora crassa. Isso foi publicado no site da Diocese e fala sobre o rigor do estudo a que esses milagres são submetidos. Quanto aos verdadeiros milagres eucarísticos, mesmo após tantas provas e testemunhos, algumas pessoas ainda continuam céticas. Elas podem ir atrás da documentação desses milagres e provavelmente encontrarão na internet. Ainda assim, é possível que continuem duvidando. Para satisfazê-las, precisaríamos de imagens 24 horas por dia, acompanhando os milagres desde o momento em que eles aconteceram até o momento em que foram analisados pelos laboratórios. O fato é que, provavelmente, não existem tais filmagens para qualquer amostra já analisada. Nessas horas, lembremos do que disse Nosso Senhor no Evangelho de São Lucas, capítulo 16, ao contar a parábola do rico e do mendigo Lázaro. Se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer ainda que ressuscite algum dos mortos. Então, o que esses milagres eucarísticos nos dizem? Esses milagres nos mostram a realidade de que o simples pão se torna verdadeiramente o corpo de Cristo. Ainda que não compreendamos completamente, podemos ter confiança nas palavras de Jesus, pois Ele é a verdade. Ele não nos engana. Se você gostou deste vídeo, por favor, comente e compartilhe com outras pessoas. Penso que essas verdades merecem ser conhecidas por mais gente. E se você gostaria de ver mais vídeos como este, considere se tornar um membro do canal. O link está na descrição abaixo. Isso me permitirá fazer mais vídeos para mostrar que ciência e fé não se contradizem. Obrigado por assistir até aqui e que Deus sempre te acompanhe.